tempo de recomeçar, de retomar o trabalho, de organizar a rotina, de reencontrar os amigos, educadores e a escola. Novos aprendizados, novos desafios. E é com muita alegria que nós, do Colégio Nossa Senhora das Dores, acolhemos todos e todas para o segundo semestre. Inspirados pela regra de ouro, trate o outro como gostaria de ser tratado, que possamos vivenciar no nosso cotidiano a gentileza, a cordialidade, a empatia e o respeito. O foco, a fé e a persistência nos estudos, importante valor anastasiano dominicano, com certeza nos guiará para a verdade, veritas. E é neste contexto de desafios e de possibilidades que vamos celebrar também os 800 anos da Páscoa de São Domingos de Gusmão, patrono da família dominicana. Inspirados pelo tema À Mesa com São Domingos, que possamos, em nosso cotidiano, experimentar e testemunhar valores de comunhão, de diálogo, de solidariedade e de cooperação. Com certeza, vamos fazer a nossa história, vamos fortalecer as nossas vidas de uma forma muito íntegra. Que todos e todas possam ter um bom segundo semestre de estudo, de conquista, de trabalho e de convivência. Queridos alunos, caros colaboradores, querida família dominicana, quanta saudade, mas é hora de recomeçarmos, não é mesmo? O quanto foi bom ficarmos em casa, melhor ainda, voltarmos para o colégio. E para começar bem, nós vamos refletir um pouquinho sobre a oração. A família anastasiana dominicana tem seus princípios básicos no carisma e no legado de Madre Anastasie, a fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas, de Nossa Senhora do Rosário de Montéis e de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos. A oração faz parte das nossas vidas, assim como para Jesus, ela não era somente parte da sua vida, como ela era a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 17, nós encontramos uma dica maravilhosa de oração. Ou seja, a oração que Jesus nos ensinou. Ensinou aos seus discípulos e a mesma tornou-se universal. É uma oração completa, correta, onde nós usamos palavras de agradecimento, de louvor, de pedidos, de desculpas, de pedido do pão nosso de cada dia. Jesus dizia que para rezarmos, para conversarmos com Deus, a gente não precisa de muitas palavras, não. O que a gente precisa? Rezarmos com coração e com muita fé. O Papa Francisco diz que a primeira oração, em certo sentido, foi o grito que acompanhou a nossa primeira respiração. Isso é interessante, não é mesmo? Então nós podemos e devemos rezar em qualquer lugar. E há uma lenda que diz que Deus criou o primeiro telefone sem fio e Ele o chamou de oração. Por quê? Ela nunca perde o sinal e nem precisa ser recarregada. Então, para rezar, nós simplesmente podemos começar dizendo: querido Deus, meu Pai, Senhor Deus, Ele irá nos amar muito e irá nos compreender. Então a oração, ela não consiste somente quando nos ajoelhamos, quando colocamos as nossas mãos juntas, concentramos e aguardamos as coisas advindas dele. Pensar positivo e fazer o bem aos outros, isso é uma oração. Quando nós nos abraçamos, quando dizemos um bom dia, boa tarde, boa noite, isso é uma oração. Quando cozinhamos para as nossas famílias ou os nossos amigos, nós estamos rezando. Quando nós doamos o nosso tempo, a nossa energia para as pessoas necessitadas, nós estamos rezando.
quando nós perdoamos de coração, isso é uma oração. Então, a oração é uma vibração, é um pensamento, é um sentimento, é a voz que vem do amor, da amizade, dos relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso. Então, que o Pai Nosso nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e ampare toda a humanidade. E fica um convite a vocês, sigamos em oração. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? O tempinho agora no meio do ano é um pouquinho menor, né? 15 dias, mas eu tenho certeza que serviu para muita gente aí dar uma reenergizada, uma descansada nos pensamentos e voltar com a corda toda para a nossa reta final de 2021. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero ver se vocês se lembram. Quem já foi meu aluno tem certeza que vai saber a resposta. O que é uma parábola? Tic-tac, tic-tac. Você está na sala e faz cri, cri, cri. Vamos lá, moçada. Parábola. Histórias que Jesus contava para nos ensinar algo no final de tudo que ele falava. Tinha sempre assim um contexto, personagens, situações nem sempre muito fáceis, mas que no final nós compreendíamos que aquilo poderia acontecer com qualquer um. E seguir os ensinamentos de Jesus, colocar o que ele ensina e praticar com muita força e com muito sentimento, faz a diferença e mostra que nós compreendemos a palavra de Jesus através das suas parábolas. A parábola que eu vou contar hoje para vocês, ela está em 2 evangelhos da Bíblia, Mateus e Lucas. Eu vou contar a passagem do evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Se liga. Ela diz assim: ainda outra parábola lhe propôs. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Levedada? Farinha? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Já vou te explicar. Vamos entender o que essa parábola quer nos dizer? Mas primeiro eu vou recordar com vocês, lá em fevereiro, uma outra história que eu contei, chamada Parábola da Mostarda. Lá em fevereiro, a gente descobriu que nós podemos ser como pequenos grãos de mostarda, uma sementinha, gente, minúscula, mas que quando ela germina e floresce, ela dá um arbusto maravilhoso, né? Viçosa, bonita. Na sequência, lá na Bíblia, vem a parábola do fermento, que é essa que eu acabei de contar. Por que será? Jesus, quando conta essa história, ele compara o reino dos céus à fermentação do pão. Um processo que acontece de dentro para fora. Quem já viu a avó fazer pão, bolo, a mãe, a vizinha, o programa de televisão, quando você prepara uma massa, fala assim: põe o fermento, sova a massa e deixa descansar um pouquinho para ela crescer. Depois você dá uma mexidinha nela de novo e deixa crescer mais um pouquinho, até ela chegar ao tamanho ideal para ser assada. A gente funciona do mesmo jeito. E olha como Jesus é esperto e faz a gente pensar nessas coisas. Primeiro a gente começou como um pequeno grãozinho. Nossos sentimentos, nossos valores, nossos comportamentos, nossas atitudes. Colocou fermento e precisou expandir para que nós juntos, quando formos crescendo, formos nos unindo. E dessa maneira, transformar esse mundão muito maluco que a gente está vivendo em algo melhor. Os meus bons sentimentos, os meus valores familiares,
com seus bons sentimentos, com seus valores familiares. Tudo que a gente aprende na escola, conhecimento, valores, técnicas, está na hora da gente colocar em prática. Está na hora de fazer a diferença. Na nossa reta final de 2021, na nossa casa, com os nossos amigos, com todas as pessoas que a gente ainda nem conheceu. Eu garanto que desse jeito o mundo vai ficar melhor. Bora fazer isso comigo? Olá, queridos alunos. Hoje estamos felizes. Estamos recomeçando o nosso segundo semestre escolar. Momento de alegria, momento de acolhida, momento de reencontro. Reencontrar sempre. E como não agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos de volta ao nosso ambiente de trabalho. Passamos por momentos difíceis, mas com muita garra e com muita fé, e dentro daquilo que é necessário, estamos vencendo e nos adaptando a essa nova situação de mundo. Gostaríamos de lembrar que o segundo semestre é bem mais rápido do que o primeiro. Nós temos poucos meses, mas um tempo suficiente para fortificar mais nossos laços, nossas amizades, para que a gente possa continuar sendo a semente, que a gente possa continuar sendo o grão de mostarda, crescendo dia a dia. Que possamos ser também um fermento novo para um mundo novo, que nos aguarda e nos espera depois desse momento de pandemia, momento de muito aprendizado, momento que nós vivemos e que podemos aprender no dia a dia a resiliência, o amor ao próximo, a simplicidade e todas essas coisas que constituem valores e estão bem encaixados nos valores anastasianos dominicanos. Queremos vocês de volta, felizes, vibrando com este momento. Nós acolhemos todos vocês de braços abertos, alunos, professores, funcionários, família dominicana. Que Nossa Senhora das Dores possa nos proteger, nos amparar sempre e que a gente tenha um segundo semestre cheio de muita paz, de muito aprendizado e de muita alegria. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo segundo semestre, sejam bem-vindos alunos, famílias, sintam-se acolhidas e reconheçam-se como pequenos grãos de mostarda, mas que com muito fermento, a sova na medida certa e a união, a gente vai fazer a diferença. Beijo!